surpreenderia e não vai me surpreender essas convocações acontecerem no decorrer do ano, né, Júlio e Bruno? O Tite não tem bom senso, não é de agora, meritocracia, quando ele quer convocar, ele vai convocar, ainda mais de ano de Copa do Mundo. Provavelmente, o Flamengo vai ter que se movimentar muito para que não ocorra duas convocações de peso no nosso ataque, que é Gabigol e Pedro. Isso, de uma certa forma, preocupa muito para a temporada de 2022, onde o Flamengo vai estar disputando a frente aí de todos os títulos mais uma vez. Então, a diretoria já tem que se mover de agora, na minha opinião, e ficar muito atenta a respeito disso. Sei que tem algumas circunstâncias, né, Júlio, que o Flamengo não tem muito o que fazer, mas você perder os dois melhores atacantes do clube disputando títulos é muito complicado e isso, na minha opinião, não deveria, de forma alguma, nem ser cogitado, né? Mas que ele está sondando o Pedro, isso aí não é novidade para ninguém. Ele não tem um atacante 9 da posição e o Pedro, de fato, é um dos melhores aí, realmente vai chegar o momento dele ser convocado. Feliz também. Pode falar, Júlio, desculpa. Mas, na verdade, não é nem só isso, né? Ele fala que não convoca o Pedro porque o Pedro é reserva. O Paulo Souza... a gente não tem, né, a terceira opção ali. E o Paulo Souza já disse que vai utilizar bastante o Pedro. Então, essa possibilidade que você levantou aí, ela é real. Então, eu acho que o Paulo Souza tem que detectar, porque após essa declaração do Tite, e do jeito que ele gosta de atuar com um centroavante, eu acho que o Flamengo tem que ir no mercado procurar um jogador de referência. Porque se em algum momento ele chamar o Gabigol e o Pedro, isso não é impossível, né? A cabeça do Tite, assim, bom para o jogador, é bom para o atleta, né? Acho que se a Copa do Mundo acontecer, parar as competições, e são dois jogadores do Flamengo na Copa, é legal para o clube, é legal para o atleta. Só que se isso realmente vier, até porque só tem mais 2 jogos, né? Da eliminatória. Então teria que acontecer uma situação extra para ele poder ser convocado para estar na lista, porque todo mundo que ralou ali, eu acho que esse grupo está 85% fechado já com o Tite, né? Então o Pedro teria que ser esses outros 15%. E lembrando, ele só está com 10% de gordura corporal, cara. É muito pouco. Ele foi o jogador que voltou com os melhores índices. Então o cara está querendo, né, ô Letícia? E é isso, não é possível de acontecer, não. Volta aí teu raciocínio, desculpa te cortar. Não, com certeza. E assim, os jogos falando aqui, se ele chamar o Pedro, ele não chama o Gabigol. Gente, não se engana, não, tá? Torcedor rubro-negro, esquece achando que Tite vai ter bom senso de chamar um ou outro. Só relembrar aí na temporada passada, quando a gente estava sofrendo, até falei isso na minha live ontem, quando a gente estava sofrendo aí no sistema defensivo sem opções de zagueiro, e só tínhamos basicamente o Rodrigo Caio, que era o que passava 100% de segurança, e a gente tinha jogos importantes. E aí o zagueiro que o Tite tinha convocado, ele tinha se lesionado e precisava substituir. Quem o Tite convocou? O Rodrigo Caio. Então, assim, não se iludam com essa questão de bom senso, né? A meritocracia também não funciona na seleção. A maior incoerência, né, Brunão? É a convocação, por exemplo, do Filipe Coutinho. O cara não tá jogando nada, a reserva do Barcelona foi vendido para o Aston Villa. Isso mostra que o Tite queria que ele tivesse mais visibilidade. Por isso que chegou a aparecer o nome do Flamengo, do Palmeiras, e de repente ele voltar ao futebol brasileiro, onde ele teria muito mais visão, por incrível que pareça. Não porque a Europa não dê mais visibilidade, é porque na Europa talvez tenha mais dificuldade de atuar com consistência, né? Não sei se estou falando besteira. Outra situação que a gente falamos do Andrés, falamos do Pedro, é sobre a situação do Arrascaeta, né? A informação parece que ontem o paparazzo em cima do lance pegou lá a reunião entre o staff do Arrascaeta, né, os seus empresários e os dirigentes do Flamengo num restaurante na Barra da Tijuca. Não gosto de fazer muito merchan, mas vamos falar, no Fratelli, que aliás é um ponto ali onde o pessoal se reúne, os dirigentes do Flamengo gostam de fazer reuniões lá, né? E a princípio não houve um acordo, né? Assim, acertaram algumas arestas, deixaram algumas coisas pré-definidas, mas assinar ainda a renovação, de fato, oficialmente, ela não foi assinada. O próprio Bruno Spindel confirmou em saída do restaurante ao nosso grande Gabriel Reis, ao jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Aí teve mais uma informação hoje do portal UOL, que o Flamengo acertou mais ainda as arestas e que aí sim essa renovação do Arrascaeta pode acontecer. Você já falou bastante em relação a isso ontem, mas para quem não teve o privilégio de assistir a gente no Mengão 7h30, eu queria a tua opinião sobre essa situação. O Arrascaeta cada vez mais próximo de renovar o seu contrato com o Flamengo. Lembro que o Flamengo ainda tem um contrato de cavalheiro, né? Acordo de cavalheiro. Um acordo de cavalheiro, um acordo verbal de que adquiriria os 25% que ainda detém o defensor do Uruguai sobre o atleta, o meio-campo uruguaio, Jorge André Arrascaeta. E aí, sobre essa situação, Bruno e depois Lelê, queria que vocês falassem sobre renovação Arrascaeta e Flamengo, que está muito próximo de, graças a Deus, essa novela, pelo menos essa,
ser finalizado. Assim a gente... É isso, Júlio. O Arrascaeta tem contrato até o final de 2023, né? Então tem praticamente 2 anos de contrato aí para atuar. São 2 temporadas. Mesmo assim, o Flamengo já está pensando em renovação. E é natural que pense assim. Vai esperar chegar ao final do contrato, né? Se você tem como já prorrogar isso, por conta da importância que tem o Arrascaeta para o time, eu vejo isso de uma forma totalmente natural, né? Então, que bom que o Flamengo já está conseguindo aparar essas arestas cada vez mais essas partes estão chegando a um denominador comum, a um objetivo que é de todos, que ele permaneça, que ele ganhe mais, que ele seja valorizado, ou seja, ganha o clube com tempo maior de contrato, ganha o jogador que vai receber mais, ganha o empresário, todo mundo fica feliz, e o torcedor, obviamente, também. O que eu penso do Arrascaeta, disse ontem, repito aqui sem problema nenhum, para mim o Arrascaeta é um craque de bola. Ué, mas craque? Como assim? Craque, para mim, não é o que passa o pé em cima da bola, não é o que dá caneta, não é o que dá lençol, não é nada disso. Pode ser isso também, ou pode ter isso também como característica, mas tem que ser mais. Para mim, o craque é aquele que consegue fazer o simples e consegue fazer. Por quê? Porque ele tem uma velocidade de raciocínio diferenciada. Eu disse isso brincando ontem e repito. Se fizermos um teste de QI no Arrascaeta, com certeza encontraremos um resultado muito acima da média. Porque ele consegue raciocinar tão rápido que dá tempo até de fazer o simples. Um passe de lado, um passe que bota o jogador na cara do gol, uma tabela, uma triangulação, uma roubada de bola, coisa que ele também faz. E ontem eu dei 2 exemplos de gols que surgiram através de roubadas de bola do Arrascaeta. Então, para mim, esse tipo de jogador, que é craque, para mim ele é o cérebro do time do Flamengo. Nós sabemos o quanto o Flamengo carece quando não tem o Arrascaeta em campo. Eu disse brincando também, mas se fosse verdade, seria ótimo, que o Flamengo deveria fazer um contrato vitalício com ele, até o final da vida, não até o final da carreira, porque ele teria muito a ensinar, lá com seus 60, 70, 80 anos, ele ia ensinar muita coisa de futebol para a garotada. Então, acho que esse tipo de jogador, e já ficou provada a falta que ele nos faz quando não está em campo, ele tem que permanecer no Flamengo o máximo de tempo possível. E se para isso o Flamengo tiver que comprar os 25%, se tiver que renovar, se tiver que prorrogar o contrato, se tiver que valorizar, que seja feito. O Arrascaeta, para mim, é um craque, porque consegue fazer o simples num espaço muito curto, mas consegue fazer. Por quê? Porque antes de receber, ele já sabe o que vai fazer com ela. Por isso, tudo que passa pelos pés dele, quase sempre acaba dando em oportunidade clara de gol. Se vai ser gol, a gente não sabe, mas que quase todas as oportunidades de gol saem dos pés do Arrascaeta quando ele está em campo, isso os números mesmo provam. E quando ele não está, a gente já viu o quanto o nosso time carece na questão da criação. Então, para mim, tem que permanecer no Flamengo até o final da vida. Olha, depoimento forte. E você, Lelê? Concordo plenamente com o que o Bruno colocou. Eu também acho que a Arrascaeta tem muito a oferecer para o Flamengo, não só como jogador, mas como, quem sabe, né, um futuro membro aí de comissão técnica, pode ser até da garotada da base, como do profissional. Ele, o Felipe Luiz, são caras aí que têm uma inteligência muito grande dentro de campo, tem muito a agregar. A Arrascaeta é um cara diferenciado, é um cara que pensa além da caixinha, né, de um jogador de futebol. É um dos meios de campos aí que eu já vi atuando no Flamengo, que tem das maiores qualidades, que mais marcou. E eu acho, inclusive, que ele merece sim essa renovação de contrato aí, sem dúvidas. É um período que está se arrastando, porque já tem aí quase um ano, né, Júlio? Se não me falha a memória, toda essa negociação da renovação, justamente pelo empecilho aí dos 25% do restante da compra. Mas eu imagino que tudo aí está sendo bem agilizado, está sendo bem acertado na medida do possível, para que ambas as partes fiquem satisfeitas, né? Tanto o Flamengo quanto o staff do jogador e todos os seus empresários. Então, torcer para que esse desfecho aconteça o mais breve possível e que a Arrascaeta, que é um cara ainda muito novo, tem muito a oferecer dentro de campo, não fique até 2023, mas até 2026, que é o provável contrato de renovação. Então, torcer para que isso aconteça, né? E que seja o mais breve possível. É um cara que merece, sim, a valorização do Flamengo. O superchat do Luciano Baltar. E se fosse outro jogador, por exemplo, o Arrasca, a cobrança seria a mesma em relação à falha do Andrés? Eu vou ser bem honesto para vocês, sem hipocrisia nenhuma. Com certeza não. Com certeza não, pelo que o Arrascaeta já fez com a camisa do Flamengo. Ele ia ser cobrado, ia ser muito zoado. Com certeza o pessoal ia falar que o Rodriguinho era melhor do que ele, que ia ser a zoação, que ele não é isso tudo. As pessoas vão falar que ali teria soberba. O pessoal gosta de inventar pelo em ovo, né? Que ali ele foi muito autoconfiante. Com certeza seriam as desculpas, as zoações.
Mas iriam existir as doações, mas em um tom menor, porque ele já fez história no Flamengo, com certeza. Isso aí, sem hipocrisia alguma. Sepúlveda, em seu Twitter, jornalista português, um amigo que a gente acaba conquistando, né, nesse ramo de jornalismo, confirma de que o Benfica retirou uma possível proposta ou interesse no lateral esquerdo Ramon. Né? Acho que acharam caro, acharam um pouco inviável. Então, o Benfica não vai dar prosseguimento e continuidade na proposta pelo lateral esquerdo Ramon. Está contigo, Lelê, sobre a situação. Se quiser falar um pouquinho sobre essa do Ramon, mas está contigo essa situação do Soteldo. Depois quero escutar do Soteldo, não, perdão, do Michael, e depois escutar a opinião do Bruno Vilafranca. Sobre o Ramon, sendo bem breve, eu já esperava, né? Até comentei isso, Júlio, não sei se você vai lembrar. Eu falei, o Benfica vir com proposta astronômica, eu acho muito difícil. Então, foi dito certo, não teve nenhum desfecho que favorecesse. Então, continua o nosso garoto aí, espero que evolua muito nas mãos do Paulo Sousa e que tenha oportunidade, né? Agora, indo pelo tema aí do Michael, 77 milhões é praticamente quase o dobro que o Flamengo pagou para obter o jogador com Goiás. Então, claro que seria uma grande aquisição, nesse sentido de, financeiramente falando, se o Flamengo fizesse essa venda aí para a Arábia do atleta. Apesar que eu gosto do Michael, aprendi a gostar, na verdade, do Michael. O Michael deu uma virada aí no Flamengo extraordinária, saiu de um dos atletas aí mais criticados para um dos atletas mais importantes do elenco, não à toa. Muito torcedor rubro-negro falava assim, hoje no Michael é Michael titular, mas o resto, né? Muita gente brincava com isso, porque era um dos zagueiros, não, um dos atacantes que decidia, que chamava a responsabilidade para si, que ia para o mano a mano, estava até fazendo muitos golaços, melhorou na finalização, melhorou muito na leitura de jogo. Você viu que ele não era tão fominho, não perdia as bolas com facilidade como antes. Ele tinha um pouco mais de noção para aproveitar os espaços que tinha, para dar assistência. Então, o Michel evoluiu. Agora, sim, se chegar de fato, Júlio, como você falou, uma proposta como essa vai ser muito difícil o Flamengo segurar. O Flamengo vai lucrar muito, muito financeiramente. Esportivamente, lucrou na medida do possível com o jogador. E acho que o que me preocupa nisso tudo é quem o Flamengo vai trazer para repor. Eu vejo o Flamengo se desfazendo, vendendo, mas contratando ainda não. E essa é a minha grande preocupação, porque o Michael, assim como o Kennedy, eram jogadores dos extremos, jogadores que jogam em profundidade e amplitude pelas pontas. E o Flamengo, até o momento, não chegou ninguém livre no mercado, e a gente sabe da dificuldade que o Flamengo tem de contratar no início de temporada, que no caso é meio de temporada na Europa, né? Então, isso me preocupa. Mas dependendo da negociação, para 80% aí dos direitos econômicos e o Flamengo ainda ficar com uma parcela, eu acho que seria muito interessante. Mas tem que ver também todo o contexto, né? Quem iria trazer para repor. Se não tiver nenhuma contratação, acho que seria, sim, uma perda significativa, mais outra perda significativa do Flamengo para início de temporada aí, que tem fase de grupo do Libertadores, Supercopa, decisão, início de brasileiro, então ficaria bem complicado para a gente. E aí, Brunão? Olha, Júlio, como negócio, se a gente for olhar esses valores, tem que vender. E provavelmente por esses valores o jogador quer ir. E é bom a gente lembrar, o jogador que tem contrato só sai, independente do valor, se quiser. Não é só porque o Flamengo quer vender. O jogador tem que querer, porque ele pode querer exercer o contrato dele com o Flamengo. Afinal de contas, existe alguma coisa assinada. Mas se ele for, é porque ele também quis sair. E como você falou, como negócio, é maravilhoso. E aí eu pergunto a vocês, Vinícius Júnior, não estou fazendo comparação, é só para efeito de ilustração. Vinícius Júnior começou a aparecer muito, Real Madrid veio aqui e levou. Paquetá começou a aparecer muito, veio o Milan e levou. O Felipe Viseu, que apareceu um pouquinho, a Udinese foi lá e levou. E quantos outros nós já vimos passarem pelo mesmo caminho no Flamengo, independente de ser jogadores da base ou não. O Sávio, para os mais antigos, arrebentou, o Real Madrid foi lá e levou. E muitos outros. Qual é a novidade? O Michael arrebentou no ano passado, tem o time querendo levar. Quer pagar um caminhão de dinheiro por ele, e é assim que funciona. Gostemos ou não, eu gosto do futebol do Michael, acho que eu já falei isso aqui 500 vezes, para mim o melhor jogador disparado da temporada passada, o mais regular, mas é negócio, é futebol, e repito, se ele for, é porque ele quis ir. E eu vou entender perfeitamente, é independência financeira. É assim que funciona.